Nós vamos estudar a Bíblia, irmãos, hoje sobre a teologia da prosperidade. Sabe o que é? A teologia da prosperidade é pregada nas igrejas neopentecostais. São as igrejas que têm muitos espaços aí na televisão. As igrejas que trabalham com o ministério de curas e com o ministério de riqueza. Dá para você identificar quais são as igrejas. Não precisa nem citar o nome, né? Porque são muitas igrejas hoje populares na televisão que trabalham com esse foco. Curas, né? E dinheiro. Cura e dinheiro. E você pode observar que são as igrejas mais cheias, né? Se você pegar a Bíblia, vamos pregar aqui a salvação, arrependimento, né? Deixar o pecado. Quem é que quer? As pessoas não têm muito interesse nessas coisas, não. Mas aqui você vem para a igreja para você ser curado e para você enricar. Aí as pessoas se interessam, né? Mas qual é a base teológica dessas igrejas? Elas dizem que está na Bíblia a teologia deles, né? É chamada teologia da prosperidade. Eles são baseados em duas ideias básicas que tem na Bíblia. Vamos ver a primeira aí, em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, 12. Diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, não é isso? O céu para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém não tomarás emprestado. Aí o verso 13 diz: o Senhor te porá por cabeça, não é assim? E não por cauda. E só estarás em cima e nunca embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para o guardar e cumprir. Então, esse daí é um primeiro princípio da teologia da prosperidade. Eles pegam esse versículo, eles dizem isso, exatamente isso. O cristão verdadeiro que serve a Deus, ele sempre tem que estar o quê? Por cima, nunca por baixo. Ele sempre tem que ter dinheiro para emprestar e nunca para tomar emprestado. Aí eles dizem assim: se você não é assim, significa o quê? Que você não é um cristão verdadeiro. Aí por isso que eles pregam essa mensagem dizendo assim: venha para a igreja para você aprender como ser assim. Uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada. A Bíblia ensina realmente isso, entendeu? Que quando a gente obedece a Deus, o resultado é bênção. O resultado é prosperidade. Mas há o quê? Exceções. Por exemplo, Jesus. Jesus era rico? Não. Jesus era humilde, pobre. Tudo que Jesus tinha era emprestado. E Jesus era desobediente a Deus? Não. Aí você observa que a teologia da prosperidade tem um desacordo com a Bíblia nesse sentido. Na Bíblia você encontra Salomão, não é isso? Que era um homem próspero, rico, não era isso? Mas você tem também Jó, que era um homem que foi ferido por Deus, tanto nos seus bens como na sua saúde. A teologia da prosperidade diz que a pessoa que obedece a Deus, que serve a Deus, que vai na igreja deles, né? Ela nem adoece e ela nem é pobre. Ela sempre é rica. E o fato dela ser rica prova cada vez mais que ela é uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada. Quando a gente vai abrir mais versos na Bíblia para ver o fundamento disso. E o segundo fundamento está em Mateus aí, abra Mateus. Mateus é Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 8 de Mateus. Mateus 8:17 diz assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Pronto, esse daí é outro princípio básico da teologia da prosperidade. Que Jesus fez o que com nossas doenças? Carregou. Levou nossas enfermidades. Aí o raciocínio deles é o seguinte: o que é que eu preciso fazer para ser curado? Simplesmente acreditar nisso, que ele carregou. E se eu acreditar, tudo que eu preciso fazer é determinar. Tudo que eu preciso fazer é determinar. Não, Senhor, aqui está a Bíblia está dizendo que o Senhor já carregou a minha doença. Então essa doença que eu tenho não é minha, porque Jesus já carregou. Então eu determino que o Senhor tire ela de mim. A teologia da prosperidade ensina isso. E tem muitos casos de pessoas nessa religião que creem nessa teologia que eles sequer vão a médicos quando adoecem.
Muitas vezes ele fica padecendo vários dias, doente, porque eles dizem que é pecado ir no médico. Por quê? Porque se ele for no médico, demonstra que ele não tem fé em Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo que Jesus já levou as suas doenças. E por que ele não tem fé para ser curado? Só que eles se esquecem de quem? Esquecem de quem? Esquecem de Lázaro. Foi o que aconteceu com Lázaro. Você lembra a história de Lázaro? Adoeceu e mandou Jesus, uma mensagem para Jesus vir curá-lo, não foi? Aí Jesus não foi curá-lo. O que aconteceu com Lázaro? Morreu. Esse é apenas um exemplo, né? A teologia da prosperidade, irmãos, como você observa, eles se pegam em passagens bíblicas, mas só que aí existe falácia pelo meio. Ele está dizendo aqui que Jesus levou as nossas doenças, no sentido exatamente da pregação que Jesus veio fazer, né? Que foi para curar os doentes, libertar, né? Como ele falou lá no sermão dele, na sinagoga, libertar os cativos, oprimidos, e apregoar o ano aceitável de Deus. Essa foi a obra que Jesus veio fazer. Só que não significa isso, não significa que ele deu a autoridade para a gente. Olha, diversas vezes Jesus, ele curava alguém e ele dizia assim: vai, a tua fé te salvou. Não, ele dizia assim, não era? A tua fé, vai, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Mas isso quer dizer o seguinte, que aquilo, a cura, ela acontece pelo agente doador, que é Deus, e o agente recebedor, que é o doente. O agente recebedor, que é o doente, ele precisa ter o quê para receber a cura? Fé, não é isso? E o agente doador, que é Deus, precisa o quê? Precisa querer curar. Se Deus não quer curar ele se cura mesmo tendo fé? Não tem como. Aí você pode me perguntar, mas por que Deus não iria querer curar alguém? Porque nós não sabemos, irmãos, quais são os propósitos de Deus. Muitas vezes ele permite que eu ou você ou qualquer pessoa fique doente, porque é um propósito dele para a vida da pessoa, que a pessoa fique doente. Para prestar atenção na história de Jó, não é isso? Ele permitiu que Jó passasse um longo tempo enfrentando uma enfermidade terrível. E eu quero que você me diga, Jó tinha fé em Deus ou não? Tinha. Mas simplesmente, olha, a teologia da prosperidade, ela diz isso. Que Jesus carregou e você tem que determinar. Aí está o erro. Porque não é a gente que determina nada a Deus, é Deus que determina a vontade dele sobre nós. Se Deus determinar que eu e você, irmãos, tenhamos que passar por provas, a gente vai ter que passar. Deus, ele sabe muitas vezes a capacidade que eu e você tem, né? E ele sabe que muitas vezes eu e você não temos capacidade de lidar com muito dinheiro. Se você pegar em muito dinheiro, você endoidece. Aí começa a se desviar. Aí Deus sabe disso e ele não concede que você tenha dinheiro. Isso não significa que você é infiel a ele. Significa que ele está trabalhando na sua vida. Eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo de Paulo. Abra aí em Filipenses, Novo Testamento aí, depois de Efésios. Filipenses 4, verso 11. Diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é assim? E o verso 12. Verso 12 diz: eu tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Observe, será que Paulo não era um homem fiel a Deus para passar fome? O que é que vocês acham? Segundo a teologia da prosperidade, uma pessoa que serve a Deus, ela nunca pode passar por privação, por escassez, como ele está dizendo aqui, que ele passou. Ela está sempre no topo. E Paulo era um homem fiel a Deus, um que mais pregou o Evangelho de Cristo no Novo Testamento. E ele está dizendo aqui que ele sabia o que era pobreza, sabia o que era fome, sabia o que era fartura também. E ele sabia lidar com as duas coisas.
Percebe aí como cai por terra a teologia da prosperidade? 2 Timóteo 4:20 diz assim: Erasto ficou em Corinto, não é isso? Não é isso que diz? Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Não é isso? Ele fala de Erasto e fala de Trófimo. Aí ele diz que ele pegou Trófimo e deixou ele em Mileto. E Trófimo estava o quê? A pergunta que vem é: por que Paulo não curou o Trófimo? O que é que vocês acham? Paulo não era acostumado a curar pessoas? O que é que vocês acham? Lá no livro de Atos mostra, irmãos, diversos casos em que Paulo curava as pessoas. Inclusive diz que até os lenços e aventais que ele usava, as pessoas tocavam e eram curadas. Teve um rapaz que caiu de uma janela lá, chamado Eutico. Caiu, se espatifou no chão, disse: está morto. Paulo chegou, pegou nele, encostou, o homem ressuscitou. Teve outro homem lá que ele chegou numa ilha, a ilha de Malta, e o homem estava com uma desinteria grande. Aí Paulo chegou lá, orou nele, o homem ficou bom na mesma hora. Aí Paulo chega com Trófimo e diz que pegou Trófimo e deixou ele, o quê? Doente, lá na casa do rapaz, lá em Mileto. Eu faço a pergunta: por que Paulo não curou Trófimo? Se ele curava tantas pessoas? Hein? Aí está a resposta. Porque quem curava não era Paulo, era quem? Era Deus. É o que eu falei para vocês, irmãos. A teologia da prosperidade diz que eu que curo, é a pessoa que determina ser curada. Mas a Bíblia mostra que não é assim. Que é o desígnio de Deus. Deus determinou que Paulo curasse Eutico, que Paulo curasse aquelas pessoas que ele curou lá no livro de Atos. Mas já Trófimo, Deus não autorizou. E Trófimo, Paulo chegou lá com ele, talvez tenha até orado nele, mas não funcionou. E deixou ele doente lá. Outro caso é em Timóteo mesmo. Timóteo que você está lendo, né? 1 Timóteo 5. Você leu o segundo, agora lê o primeiro. 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, 23. Diz assim: não continues a beber somente água. Usa também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Quem era que tinha frequentes enfermidades? Timóteo. Isso aqui é Paulo falando com ele. Escreveu o livro, a carta para ele. E ele disse: Timóteo, beba também um pouco de vinho, por causa do quê? Estômago. Quem aqui é doente do estômago? Tem ninguém não? Tem? Alda. Tem que tomar um remédio, não é isso? Eu pergunto: Paulo poderia curar Timóteo? Se Deus autorizasse, ele podia. Mas só que não era desígnio de Deus que Timóteo fosse curado. Aí Paulo disse: beba um pouco de vinho para ajudar. Ou seja, ele indicou um remédio, não é isso? Significa o quê? Que quando a gente está doente, a gente deve orar a Deus, a gente deve crer em Deus, a gente deve pedir a Deus, mas a gente deve também fazer o quê? Tomar remédio. Entendeu? No caso, esse vinho ali, a palavra que é o suco da uva. Os próprios médicos, eles indicam para o coração você tomar o vinho antes das refeições, mas é o suco de uva puro, né? Que faz bem ao coração, faz bem ao corpo, né? Ao alimento que Deus criou. Aí algumas pessoas se aproveitam e enchem a cara, né? Ó, o vinho ali. Você tá vendo? Como eu falei para vocês, irmãos, para que haja cura, primeiro, Deus precisa querer. Segundo, a pessoa precisa ter fé. Se Deus quiser curar você, mas você não tiver fé, você não é curado. E se você tiver fé, mas Deus não quiser, também você não é curado. Quando você tem fé e Deus quer, então Ele lhe cura. Aí se você disser assim: não, Deus, eu quero tanto, por que Deus não quer me curar? Aí você deve orar para que Deus lhe mostre por que Ele não quer lhe curar, entendeu? Eu vou mostrar isso aqui na Bíblia para vocês. Teve um caso também lá do coxo. Não sei se vocês já viram essa história na Bíblia, que Tiago e João iam entrando na igreja, no templo. Aí tinha um coxo sentado pedindo esmola na porta do templo. Aí disse que quando eles viram Tiago e João,
levantou a mão assim, pedindo esmola. Aí Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aí o homem segurou na mão de Pedro e levantou e saiu andando. Disse que ficava pulando dentro da igreja, né? Então alegre que ele ficou, né? Foi quem que curou? Foi Pedro ou foi Deus? Por que foi Deus? Porque esse homem, a Bíblia diz lá em Atos 3, que ele era coxo de nascença. E que todos os dias ele ficava à porta do templo, pedindo esmola. E antes de Pedro, quem era que andava fazendo milagre ali no templo? Jesus. Por que Jesus não curou aquele homem? E morreu, ressuscitou, foi embora. Só Pedro que foi curar ele. Está entendendo? Existe o desígnio de Deus, irmãos, para todas as coisas. E a gente precisa compreender. É quando ele vê que é o propósito dele. Teve aquela questão do cego de nascença que os discípulos disseram assim: Senhor, quem foi que pecou? Foi esse ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Aí Jesus disse: nem foi ele nem foi seus pais, foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Aí foi lá, colocou o barro nos olhos dele, mandou se lavar e curou. Ele só ficou doente, foi exatamente para que ele foi cego até aquele momento ali, para que Deus fosse glorificado. Isso significa o quê? A Bíblia deixa claro, irmãos, quando a pessoa está doente, quando a pessoa vive na miséria, isso é resultado da transgressão das leis de Deus. Mas nem sempre. Às vezes você é fiel, às vezes você é obediente a Deus, às vezes você é vegetariano, não come nada impuro e você adoece. Isso significa que você não deve obedecer à lei de Deus? Não. Significa que você deve crer em Deus e deve procurar obedecer a Ele. O apóstolo Paulo, ele curou muitas pessoas e teve algumas pessoas que ele não conseguiu curar, que foi Trófimo, Timóteo, não é isso? E outra pessoa que ele não conseguiu curar, sabe quem foi? Veja aí, ele mesmo. Em 2 Coríntios 12, diz assim, 2 Coríntios 12, 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o quê? Um espinho na carne, mensageiro de quem? Satanás. Para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi o quê? Pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Observe, irmãos, que Paulo, ele tinha uma enfermidade e que ele chamava espinho na carne. E ele disse que era como um mensageiro de Satanás esbofeteando ele. Era um negócio desagradável, né? Já imaginou aí como era desagradável isso? Alguns estudiosos da exegese bíblica, eles dizem que isso era possivelmente um problema de visão. Vocês lembram que Paulo ficou cego quando viu Jesus? Quando ele vinha lá, entrando em Damasco, aí Jesus apareceu, ele ficou cego, passou 3 dias cego, e disse que um discípulo chamado Ananias orou nele, disse que caíram umas escamas dos seus olhos, e ele passou a ver. Mas alguns estudiosos dizem que desde esse dia, nunca mais ele teve visão perfeita. E ele tinha um problema grave na visão. Inclusive ele escreve no livro de Gálatas que os irmãos de Gálatas queriam arrancar os próprios olhos deles para dar a Paulo. Eles dizendo que sentiam aquela dor que Paulo tinha, né, por aquela dificuldade. Tem uma passagem lá em Gálatas que fala isso. Então alguns estudiosos dizem que talvez fosse isso, né? Possivelmente fosse isso, mas não se sabe bem qual era. Mas a verdade é que ele vivia com aquilo todos os dias da sua vida. E ele pedia a Deus e Deus dizia o quê? Minha graça te basta. Isso daí mais uma vez prova, irmãos, aquilo que eu falei para vocês. Não é quando a gente tem fé apenas que nós somos curados. É quando Deus permite. Deus não permitiu que Paulo fosse curado. E aquilo foi bom ou foi ruim para Paulo? Foi bom, porque ele disse que Deus ensinou a ele a se gloriar nas fraquezas, a aprender
que a graça de Deus lhe basta. As coisas ruins, muitas vezes, elas nos fazem bem. O diabo, quando ele tentou a Cristo, ele procurou atentar a Cristo exatamente nesse ponto. Ele disse: como é que você é o filho de Deus, você está dizendo que é, e está aí passando fome? Como é que você é o filho de Deus e você não tem nada? Ok, eu vou lhe oferecer os reinos do mundo, basta que você me adore. Aí, no Desejo das Nações, a irmã White, ela fala que o diabo chegou até o ponto de dizer assim para Jesus: eu ouvi falar que Deus expulsou um anjo do céu, e eu estou olhando, parece que foi você. Aí imaginou? Porque o diabo, ele não apareceu para Jesus na forma do diabo, ele apareceu como um anjo, né? De glória. Um anjo, como um anjo é de fato, né? E ele viu Jesus ali desfigurado, magro, entendeu? Sofrendo. Ele disse: olha, você está dizendo que é filho de Deus, mas eu acho que você é um filho caído. Que era o que ele era, né? Isso tudo mostra o quê? Que se você está com Deus, você muitas vezes pode enfrentar sofrimento, enfrentar doença, enfrentar privações. Isso não significa que você não é de Deus. A história de Jesus prova isso, né? A história de João Batista também prova isso. João Batista morreu decapitado na prisão. E diz que em determinado momento João Batista ficou angustiado porque ele escutou Jesus pregando, né? Diz que os mensageiros de João sempre falavam para João o que Jesus estava fazendo. Aí disseram: olha, João, a gente escutou ele falando que veio a pregar a libertação aos cativos. Diz que quando João Batista escutou aquilo, ele ficou com esperança, porque João era o quê? Um cativo, estava preso. Aí foi João, disse: pois vai lá perguntar a ele se ele vai realmente fazer isso. Aí chegou lá e Jesus falou uma mensagem, né, para João Batista, né, de que ele precisaria crer. Quando os mensageiros de João Batista voltaram para falar para João, então João entendeu que a missão dele era morrer. Ele entendeu o seguinte, que ele, o Messias, Jesus, veio destinado a morrer. E ele, que era o precursor, ia ter o que de melhor em comparação a isso? O próprio Messias, o enviado de Deus, veio para morrer, imagine ele. Aí ele pensou: Deus me deu uma missão, que era pregar e morrer. É uma missão que acho que poucas pessoas iriam querer, né? Mas ele se alegrou com aquilo. Por quê? Porque ele pensou: se o próprio Filho de Deus veio para essa missão, quem sou eu para não querer também encarar ela? E ele morreu alegre, crendo e confiando em Deus. Jesus falou que entre os nascidos de mulher não houve maior do que João Batista. No livro de João fala que João nunca fez nenhum milagre, mas tudo que ele disse era verdade. Aqui eu concluo, irmãos, essa mensagem que nós procuramos entender aqui, a teologia da prosperidade, que ela, como eu falei para vocês, é tirada da Bíblia, não é isso? Duas passagens que eu mostrei ali. Uma passagem que fala que Jesus levou as enfermidades, e outra passagem lá que Moisés disse que o povo de Deus tem que ser cabeça e não cauda. De fato, como a gente viu aqui, Deus, ele concede isso para aqueles que ele determinar que seja assim, né? O caminho da lei de Deus, o caminho da obediência a Deus, irmãos, é um caminho de perfeição. É um caminho em que você lê pela história de Daniel, né? Daniel era 10 vezes mais sábio do que todos os sábios que havia. O que Deus quer para os seus filhos é isso, entendeu? Mas só que ele só pode conceder isso quando ele perceber que eu e você estamos preparados e que aquilo realmente vai glorificar a ele. Se ele perceber que o que vai glorificar a ele na sua vida vai ser uma doença, então ele vai colocar uma doença. Mesmo que isso seja contra a nossa vontade, que nos desagrada, como desagradou a Paulo, né? O que nós extraímos da Bíblia, irmãos, que é o que todos nós devemos ter consciência, é saber que Deus é soberano. É Ele quem determina, não a gente. Tudo que a gente precisa fazer é ter fé e confiar neles. Se Ele determinar a bênção sobre nós, amém. Se Ele determinar provas, amém também. E nós devemos pedir a Ele sempre que Ele nos dê força e nos dê sabedoria para compreender isso, né? Nos dê força, nos dê sabedoria
para saber lidar com todas as dificuldades, com toda a caminhada que a gente tem aqui na Terra, né? Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem uma luta. E eu digo a verdade a vocês, nós estamos, irmão, no terreno encantado do inimigo. Nós estamos num lugar inóspito, hostil. Um lugar onde Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições. E Deus, ele nos abençoa no meio das aflições, como Davi falou, né? Ainda que eu ande no vale da sombra das mortes, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi mesmo é uma prova disso. Ele foi um homem abençoado por Deus, mas veja como foi a vida de Davi. Foi de provas, foi de angústias terríveis que ele enfrentou, né? Correndo como um doido dentro do mato para não morrer. Um próprio filho querendo matar ele, outra vez era Saul querendo matar. E eu percebo que cada um de nós também tem as nossas lutas, temos os nossos desafios. Deus nos abençoa e Deus nos concede bênção e proporcionar a capacidade que a gente tem de administrar essas bênçãos. Que cada um de nós venhamos crescer para que as bênçãos de Deus venham ser cada vez maiores em nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. E se você puder depois acessar lá o YouTube, tem diversas pregações lá que eu faço, né? E você envia para alguém, entendeu? Vai pelo WhatsApp, pega o link, aí você envia. Porque aqui nos cultos de quarta-feira, sabe, eu sempre procuro fazer um estudo bíblico. No último culto aqui foi domingo, né? A gente estudou aqui sobre como estudar a Bíblia, não foi? Que a gente viu ali como estudar a Bíblia com exemplos ali do Velho e do Novo Testamento. E isso pode ser útil também para as pessoas aí de fora. É o que eu recomendo que nós venhamos fazer também, né? Trabalhar com o evangelismo na internet, que alcança muitas pessoas também.